Agradeço à comissão organizadora por lembrar do meu nome para moderar essa mesa. Dou boas-vindas a todos, principalmente o pessoal da Paraíba e Pernambuco e do Brasil todo. E vamos começar essa sessão de doenças carotídea e vertebral. Chamo os moderadores, os debatedores já estão aqui. Dr. Paulo Roberto da Silva Lima, da Paraíba, e o nosso presidente da sociedade, Dr. Márcio Vilar de Freitas, do Rio Grande do Norte. E chamo a apresentadora da primeira palestra, a palestrante, doutora Adriana Ferraz de Vasconcelos, de Pernambuco, com o tema: o que define a indicação do tratamento carotídeo, velocidade, tipo de placa ou algo mais? Bom dia, gente. Eu me antecipei logo porque Gutenberg já me deu um empurrão para não atrasar aqui. Então, vamos ver se tem mais alguma indicação, além da quantificação da estenose. Muito bem, a doença aterosclerótica ainda é a doença que mais provoca mortalidade e morbidade, né, nos tempos atuais. E o ultrassom é o primeiro exame de escolha, não só para dar o diagnóstico dessa doença, da aterosclerose, mas também para nortear a conduta, ou seja, se você poderá ou não partir para um procedimento. Então, o ultrassom, sem dúvida, é o primeiro exame que a gente vai mostrar. Então, o que é que hoje nós temos, acredito que na maioria da prática de vocês e a maioria da prática dos cirurgiões vasculares? A decisão de intervir se baseia quase que exclusivamente apenas na quantificação da estenose, certo? Então, e o que é que isso a gente observa? Que apesar da gravidade da estenose, a gente observa que muitos pacientes assintomáticos, ou mesmo aqueles pacientes com uma estenose de baixo grau, apresentam também eventos cardiovasculares. Então, além da quantificação da estenose, provavelmente deve ter alguma coisa que esteja acontecendo. Então, eu já vou responder a pergunta. Além da estenose, existem alguns outros critérios que a gente possa interferir na nossa intervenção? Sim. A própria sintomatologia, os pacientes sintomáticos ou assintomáticos, os fatores de riscos clínicos e os fatores de riscos ultrassonográficos, aqui eu chamo bastante atenção, principalmente quem faz o método do ultrassom, para avaliar a morfologia da placa, muito importante, e a idade e estado geral da saúde dos pacientes. Então, todos esses fatores vão sim interferir na hora da gente tentar decidir quando intervir o paciente. Tá? Então, em relação ao grau de estenose, hoje, o que é que a gente faz? Não só avaliar a velocidade, então, fazer uma avaliação multiparimétrica, ou seja, utilizar todas as ferramentas que o ultrassom pode nos fornecer, desde o critério anatômico, quantificar a estenose pelo modo B, no local da estenose, de preferência no corte transverso, a avaliação hemodinâmica, que consiste das velocidades de pico sistólico e diastólica final no local da estenose máxima, e os índices das velocidades, para poder ajudar a quantificar melhor e decidir melhor aquele grau de estenose. Tá? Então, em relação à quantificação, quando a estenose é menor que 50%, a graduação pelo modo B tem maior sensibilidade. Por quê? Porque as estenoses menores que 50%, as velocidades não se alteram, se mantêm nos padrões de limites da normalidade. Quando a estenose é maior do que 50%, a velocidade, o critério hemodinâmico tem maior sensibilidade. E aí a gente vai quantificar aquelas estenoses maiores que 50% em DCIS, como vocês estão vendo aqui, e que é o que é preconizado tanto pela sociedade americana quanto sociedade europeia, e mais atualizado agora pela nossa diretriz do Departamento de Imagem de Cardiologia, que fez uma atualização que está muito boa. E os índices das velocidades, assim como a velocidade diastólica final, são usados para quando você tem uma dúvida e você precisa identificar ou ter mais segurança na hora de você quantificar o grau de estenose. De longe, o critério mais sensível é a velocidade de pico sistólico. Mas a gente não deve
exclusivamente, eu vou medir, deu uma velocidade acima de 300, aquela estenose é maior que 70%. Tem que haver um raciocínio, porque se você tiver uma oclusão contralateral, você pode ter um hiperfluxo compensatório e daí você está hiperestimando aquela estenose baseado apenas na velocimetria. Então, muita atenção para isso. E o que é que os trabalhos nos dizem? Que quanto maior o grau de estenose, maior o risco daquele indivíduo apresentar um evento cerebrovascular. Então, mesmo com essa indicação, né, essa observação, observa-se também que indivíduos com estenoses menores entre 50 e 69 apresentam um número importante de eventos cardiovasculares. Mais uma vez, mostrando que, além do grau da estenose, pode existir, tem alguma coisa por trás que possa estar levando. E a maioria dos eventos não ocorre por uma oclusão ou uma suboclusão, ocorre mais por microembolização. E aí está o X da jogada, o ponto que é onde a gente vai procurar identificar o que é que está causando aquela microembolização. Quanto aos pacientes sintomáticos e os assintomáticos, os pacientes sintomáticos, sim, aqueles que já tiveram pelo menos um ataque isquêmico transitório, apresentam um grau maior de risco de apresentar um novo evento em um ano, quando comparado com os pacientes assintomáticos. Mas, mesmo assim, os pacientes assintomáticos apresentam riscos, vocês vão ver aqui, muitas vezes elevados, né, e você pode pensar qual seria a melhor conduta para aquele paciente. E os fatores clínicos? Quais são os fatores clínicos que poderia intervir na nossa conduta? Então, a idade, será que só a idade, isso seria um fator adicional? Dislipidemia, diabetes, tabagismo, insuficiência renal ou as escórias aumentadas? Todos esses fatores de riscos não mostraram um preditor para a doença cerebrovascular, para eventos cerebrovasculares. Por quê? Se vocês perceberem, se não 100%, mas a grande maioria dos pacientes que apresentam eventos ou que apresentam estenose carotídea tem pelo menos um fator de risco para a doença aterosclerótica. Então, esses fatores clínicos se mostraram pobres como preditores de risco vascular. Então, além desses fatores, né, agora sim, a gente vai... O que é que está acontecendo com a placa que possa provocar esse risco elevado de eventos cardiovasculares? Então, eu chamo a atenção aqui de quem faz, principalmente, o método e o cirurgião, o médico assistente, que vai receber aquele resultado. Então, não só avaliar a estenose do ponto de vista hemodinâmico, mas se aquele colega que fez o exame, se ele estudou a morfologia da placa. E aqui eu estou trazendo somente no modo 2D. Eu não trouxe GSM, não trouxe volume de placa, 3D, por quê? Porque isso aqui é o nosso dia a dia. É o que todo mundo na sua prática clínica tem e poderá desenvolver isso com o seu aparelho de ultrassom. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o tipo de placa, a área da placa, áreas anecoicas ou discretas áreas brancas que a gente pode encontrar na placa. E isso, o ultrassom tem uma sensibilidade muito elevada, uma acurácia que se assemelha tanto à angiotomografia quanto à ressonância, e diferenciando desses exames por nos dar informações hemodinâmicas também. Então, a classificação da placa é feita em 5 categorias, sendo que a placa heterogênea, predominantemente hipoecogênica, como essa do tipo 2, a placa heterogênea, predominantemente hiperecogênica, e a placa anecoica, homogênea e anecoica, são consideradas de alto risco para eventos cardiovasculares. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Mostrando aqui, esse trial, que essas placas realmente apresentam maior risco. Quando a gente vai avaliar a superfície da placa, aquelas que apresentam ulceração, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na imagem com o contraste, são placas que possivelmente podem microembolizar e provocar eventos. Agora, chamo a atenção também a área da placa. Quanto maior for a área da placa, essa aqui, maior também será o risco do paciente desenvolver eventos cardiovasculares. Assim como a presença de uma área anecoica no interior da placa, sem fluxo,
que até que se prove o contrário, isso aqui poderá se correlacionar com hemorragia intraplaca. E a presença de hemorragia intraplaca suspeitada é a característica que melhor define a gravidade do risco de eventos cardiovasculares, independente da estenose. Estou aqui mostrando que, do ponto de vista quantitativo, quando a área da placa excede 80 milímetros quadrados, o risco é muito aumentado do paciente desenvolver eventos. E quando essa área anecoica, principalmente quando a gente não visualiza muito bem a placa fibrótica, também essa área da placa anecoica acima de 8 milímetros também é um fator muito importante preditor de eventos cardiovasculares. Então, mostrando aqui este gráfico, que acima de 80 e acima de 8, o risco é muito elevado. Além de todos esses fatores, o que são aquelas áreas, discretas áreas hiperecogênicas no interior da placa? São essas bolinhas aqui branquinhas que vocês estão vendo, também no contraste, a gente visualiza melhor no contraste, certo? Significa que é neovascularização, é grau inflamatório muito alto daquela placa, ou seja, aquela placa é uma placa instável de alto risco de provocar eventos cardiovasculares. Bom, tempo esgotado. Falta só a idade, quanto maior a idade, maior o risco de apresentar eventos cardiovasculares, só que a gente tem que levar em consideração aqui na hora de intervir se aquele paciente tem condições, se é um paciente rígido e tem boas condições de qualidade de vida para que você possa intervir. E aí eu trago um caso clínico aqui para a gente discutir na mesa, se for possível, super rápido. É um paciente de 76 anos, masculino, hipertenso, dislipidêmico. Esse caso foi agora, recentemente, este mês de outubro, com 4 episódios de amarose fugaz no olho direito em 5 meses, apesar do tratamento medicamentoso considerado bom, adequado. Então, foi feito angiotomografia e ultrassom e outros serviços, e a única coisa que veio como diagnóstico, que não esclareceu, foi uma estenose acima de 50%. Então, veio para o nosso serviço para uma segunda opinião, foi feito o ultrassom que realmente mostrou a estenose menor que 50%, mas no slide anterior eu não mostrei para vocês, e vou chamar aqui sua atenção, o que chamou mesmo a atenção essas áreas hipoecóicas no interior da placa. E quando a gente fez o contraste, mostrou essas imagens pontiformes hiperecogênicas, além de uma ulceração. Até que prove contrário, esta era a fonte, é a fonte da microembolização. Então, era isso que eu queria dizer, e eu finalizo que todos esses parâmetros são indicativos de tomada de decisão. Obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana Ferraz. E agora eu convido o doutor Arno von Ristoff, do Rio de Janeiro. E não precisa apresentação, porque esse nosso pessoal é todo muito bem conhecido. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite das regionais da Paraíba e do Rio Grande do Norte, participar mais uma vez com muita honra e felicidade desse encontro que todo ano se repete de 2 em 2 anos, eu acredito, né? Com muita propriedade, e agradecer especificamente ao Gutenberg, ao Getúlio e ao Márcio pela oportunidade. E também para poder trazer aqui a vocês o resultado desse trabalho que se encerrou esse ano depois de bastante luta, que foi a diretrizes da prática clínica do tratamento da doença cerebral extracraniana. Esse é um trabalho conjunto que participaram os colegas que estão listados aqui. Nós dividimos entre nós as tarefas e fizemos um trabalho que demorou cerca de 6 meses, em que houve realmente uma participação muito importante de todos os que estão aqui listados e que certamente são do conhecimento de todos vocês. Nós sabemos que o acidente vascular cerebral é a segunda causa mais importante de óbito na população adulta brasileira. Nos nossos países mãe, o pai, que seria Portugal, é a primeira causa de óbito. Talvez tenham lá aquele gene que ainda há pouco o Ramaciotti aí levantou,
exatamente, né? De qualquer maneira, a proteção de um novo episódio isquêmico após uma endarterectomia carotídea, que é o tratamento que os cirurgiões vasculares realizam com muita propriedade, é conhecida e indiscutível há séculos. Nós também sabemos que é muito importante a correlação da doença cerebrovascular extracraniana com outros territórios. Sobretudo, nós sabemos que 41% dos pacientes que têm doença arterial periférica grave podem ter comprometimento das suas artérias carótidas, assim como também a intensa correlação entre a doença coronariana de extrema prevalência com a doença cerebrovascular. Então, para a construção dessas diretrizes, foram consultadas 732 publicações entre artigos científicos e capítulos de livros, dos quais 467 foram considerados relevantes e foram analisadas sistematicamente e que agora é oferecida à comunidade vascular brasileira. Nós então dividimos em 11 capítulos, que estão listados aqui, também eu não vou entrar em detalhes, e vou trazer algumas das diretrizes que foram consideradas como importantes. O que nós vemos aqui, então, desse total, foram geradas 72 recomendações e 12 quadros nos diferentes temas, dos quais alguns vão ser trazidos para vocês, baseados na classe de recomendação e em força de evidência, que são conhecidas de todos, e também os níveis de evidência. Então, eu trouxe algumas aqui dessas recomendações, que a gente poderia falar o dia inteiro, né, se fosse analisar 72. A primeira, corroborando o que a doutora Ferraz, que me antecipou, falou, é que o ecodoppler colorido das artérias carótidas vertebrais é o primeiro exame indicado na avaliação de suspeita da doença cerebrovascular extracraniana. Isto é verdadeiro tanto para os indivíduos assintomáticos. Você vê que eu nunca falo em paciente assintomático, né? Se ele for assintomático, ele ainda não é paciente. Ele é um indivíduo assintomático para o rastreamento, quanto para os pacientes sintomáticos que nós vamos fazer a pesquisa etiológica. É uma evidência de classe 1 e com nível de evidência B, ou seja, muito elevado, né? A segunda recomendação que eu gostaria de trazer para vocês é quando realizar o rastreamento populacional da doença carotídea assintomática. Não tem sentido nenhum a gente começar a fazer ecodoppler de carótida de todo mundo, até porque é muito chato para o examinador, né? O exame normal é aquele que mais incomoda, eu acredito. A gente está querendo achar uma coisa que seja importante. Então, o rastreamento deve ser considerado em indivíduos acima de 55 anos que apresentem fatores de risco para a aterosclerose. Foi muito bem frisado na palestra anterior que todos os doentes têm pelo menos um. Eu acredito que a maioria tem 3, 4, sendo que o tabagismo e a hipertensão são extremamente prevalentes na gênese de doença aterostrombótica dos troncos supraórticos. Assuntos muito controversos e muito importantes como esse, quando revascularizar uma estenose carotídea assintomática, das várias recomendações e classes de evidências que surgiram nesse capítulo, eu destacaria que a revascularização deve ser considerada em pacientes com estenose importante, 60% a 99%. Eu, pessoalmente, uso 80% como meu fator de corte para indicar, mas as diretrizes apontam a partir de 60%, né? E, sobretudo, com uma expectativa boa e que apresentam, pelo menos, um ou mais fatores de elevação de risco para o AVC. A revascularização pode ser considerada também em pacientes com mais de 70% em um risco cirúrgico e menos. Isso é muito importante também, que quem opera tem que ter um risco cirúrgico muito baixo, senão você não vai oferecer realmente uma melhora, uma perspectiva melhor ao paciente, se você tiver um risco operatório de 5, 7, 8 ou mais por cento. O risco tem que ser baixo, ele pode ser inferior a 1. Nós temos, pessoalmente, uma experiência de mais de 1.500 indivíduos assintomáticos operados, nunca morreu nenhum, e nos últimos 5 anos não teve nenhum déficit neurológico definitivo em nenhum desses pacientes. Não é possível que a gente consiga isso.
Então, as evidências mostraram que tem que ter um risco de menos de 3% e o paciente tenha uma expectativa de vida de mais de 3%. Né? Aqui, mais a endarterectomia carotídea continua sendo o procedimento de escolha para os pacientes assintomáticos nessas condições, e a angioplastia com stent pode ser uma alternativa válida, desde que também cumpridas essas situações na presença de uma anatomia favorável ao tratamento endovascular. Mais controverso ainda é quando revascular uma estenose carotídea assintomática, sobretudo na sua fase aguda. Então, os pacientes que apresentam déficit neurológico recente, reversível ou não, desde que classificados na escala de ranking modificada, pode ser utilizada também a escala NIH, que é mais complexa, desde que não tenha alteração de consciência com áreas isquêmicas isoladas ou identificáveis da ressonância magnética com volume de menos de 4 centímetros cúbicos, devem ser operados o mais precocemente possível. Eu sei que a maioria aqui acha que o tempo é importante, eu discordo totalmente. O tempo, é claro, se você esperar muito tempo, você vai ter menos problema, mas você pode até ter 25% dos pacientes, como o teu paciente que teve 4 isquemias oculares, esse doente tem que ser operado no mesmo dia. Tem que sair do teu laboratório para o hospital e ser tratado, porque é a única coisa que vai prevenir dele ter uma catástrofe neurológica. O importante é o tamanho da área. Se a área é maior que 4 centímetros cúbicos, cirurgião é difícil de calcular isso. A gente tem que esperar pelo menos 14 dias. Mas se ela for menor, ele pode ser operado com muito bom resultado. Então, quando revascularizar os doentes que têm um déficit capacitante, geralmente são infartos maiores, a maioria deles tem bem mais de 4 centímetros cúbicos, esses pacientes têm que ser operados somente depois da completa estabilização neurológica, o que normalmente demora 2 a 4 semanas, eventualmente mais tempo. 1 minuto e meio. Terminando, indicações de angioplastia da carótida com stent. Eu sou um cirurgião suspeito, porque eu sou um cirurgião anfíbio, eu trabalho no seco e no molhado, então eu faço tanto aberto quanto endovascular. Eu procuro seguir esses critérios aqui para indicar ao paciente aquilo que é melhor, também o que ele deseja. Curiosamente, a maioria dos pacientes, quando são esclarecidos, acabam optando pela cirurgia aberta. Mas aqui estão listados, vocês poderão ver depois com calma. Complicações, um assunto que foi profundamente desenvolvido, sobretudo por mim também, mas também pelo Ricardo Moreira, de Curitiba, que ajudou muito na elaboração desse trabalho. Então, os pacientes que desenvolvem um déficit neurológico logo após o despertar de uma endarterectomia, se forem operados com anestesia geral, se foram operados anestesia local, o bloqueio fica óbvio, ou que desenvolvem no pós-operatório imediato, devem ser estudados com ecodoppler à beira-leito. Se detectada a oclusão do segmento operado, eles devem ser imediatamente reoperados com correção da causa da trombose. Se a carótida estiver pérvia, deve ser substituído no estudo angio. Pelo ecodoppler mostrar que está aberto, vamos fazer uma angiotomografia, o que deverá determinar a opção terapêutica. Então, o objetivo dessas diretrizes é orientar o especialista em relação a assuntos relacionados ao diagnóstico e tratamento da doença cerebrovascular extracraniana, sobre os quais existem graus de recomendação e níveis de evidência incontestáveis à luz dos conhecimentos científicos dessas patologias na atualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arno. E agora o terceiro assunto é stent de carótida. Tem diferença nas indicações? Palestrante, doutor João Pedro Carvalho, da Bahia. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da comissão organizadora, do Gutenberg. Missão difícil suceder ao professor Arno. Vamos falar um pouquinho sobre as indicações nos stents de carótida. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Eu sempre gosto de, quando eu estou ali fazendo um primeiro briefing do que é que eu vou falar, de o que é que existe de dúvida na literatura, e na carótida a gente tem muito mais dúvida do que resposta. Então, a gente tem dúvida na indicação ainda do tratamento
clínico ou do tratamento invasivo. A gente ainda tem dúvida se a gente vai indicar o tratamento invasivo, se vai ser a cirurgia aberta ou a cirurgia endovascular. E se a gente indicar a cirurgia endovascular, a gente continua na dúvida de qual material, qual o melhor stent que a gente vai usar para esse paciente. Então, a gente vai passar um pouquinho por cada uma dessas dúvidas. Esse slide eu gosto bastante, que ele mostra a quantidade de ensaio clínico randomizado que a gente tem na literatura e que a gente está ainda esperando sair. Os que estão em azul já saíram, os que estão em preto ainda estão esperando por sair. Na verdade, o ACST2, esse slide está desatualizado, ele já foi publicado, e o SPACE2 também. E o SST vai ser publicado em breve, já tem até alguns resultados saindo aí nos principais congressos. O CRASH ainda, talvez, a gente espere um pouco mais. Mas, quando a gente vê uma quantidade de ensaio clínico randomizado para tentar responder a mesma dúvida, é porque a gente ainda não conseguiu uma resposta. E acho que talvez o nosso erro esteja justamente em tentar achar uma receita de bolo, achar uma resposta para uma coisa tão complexa que é a doença carotídea. Né? Não só o tratamento endovascular com as novas tecnologias vem evoluindo, o tratamento clínico também vem evoluindo. Tá? Eu falei agora há pouco do SST2, foi já discutido esse ano no congresso do ESOG em Munique, em maio, e mostrou que parece que o resultado vem como tratamento clínico é igual ao tratamento invasivo para os pacientes, tanto sintomáticos quanto assintomáticos. Então, o que a gente precisa agora é a gente modernizar e evoluir o nosso tratamento invasivo para não buscar aqueles 3% que ainda estão nos guidelines que o professor Arno mostrou, mas buscar o zero, buscar o menos que 1%, porque é isso que o tratamento clínico está conseguindo trazer para a gente. Desde 2010, esse trabalho OXVASC, esse último, o pointer não está funcionando, mas esse último artigo aqui, mostrou uma taxa menor que 0,5% de AVC em pacientes com tratamento clínico anualmente. Né? Essa revisão aqui mostrou o pool de trabalhos em pacientes assintomáticos, mostrando a evolução. A gente partia lá dos 3,5% na década de 80, 90, até 2010, que a gente conseguiu baixar de 0,5%. Então, a gente precisa evoluir nosso tratamento invasivo para buscar esse resultado melhor também. Né? E a gente tem a possibilidade, é uma área de muita intersecção de especialidades, mas a gente tem a possibilidade de tratar das três formas. O cirurgião vascular é o mais completo. A gente faz endarterectomia, a gente trata clinicamente os nossos doentes, a gente está acostumado com isso, e a gente faz angioplastia. Portanto, a tomada de decisão, um modo mais simplificado, né, os guidelines estão aí disponíveis para a gente ver o que tem de mais evidência, mas se a gente vai ponderar o tratamento invasivo ou o tratamento clínico, a gente vai olhar para o paciente. Esse paciente tem uma expectativa de vida maior que 3 anos pela diretriz americana e maior que 5 anos pela diretriz europeia e a nossa aqui no Brasil, a gente vai ponderar o tratamento invasivo. Senão, a gente vai tratar clinicamente confortável, que a gente sabe que tem bons resultados também. Se a gente indicou uma intervenção, a gente agora vai olhar para a anatomia. A gente vai fazer a endarterectomia ou a gente vai fazer a angioplastia? Considerar sempre a experiência também, onde você tem melhores resultados. E a gente tem que entender que os tratamentos são complementares. O que é dificuldade para um, não é para o outro. Uma bifurcação mais alta é ruim para você fazer endarterectomia, mas não tem problema nenhum você fazer angioplastia nesse paciente. Um arco hostil, você não vai querer manipular, mas não tem problema nenhum você fazer uma endarterectomia. Então, a gente tem que dominar as duas técnicas para escolher o melhor para o paciente. O tratamento é sempre complementar um ao outro e o tratamento clínico otimizado sempre. Aí, como eu falei, todos os três evoluíram. E a gente, falando especificamente agora dos stents, a gente sempre teve a dúvida de célula aberta, célula fechada, e depois, agora mais recentemente, com os stents mais modernos, de segunda geração, com micromalhas para prevenir embolização. Será que isso tem realmente evidência ou é mais uma tentativa da indústria em acrescentar, em agregar um novo material? O que é que a gente já sabe? Né? Desde de estudos in vitro até estudos, ensaios clínicos randomizados, estudos com N grande, os stents de célula aberta eles têm uma maior flexibilidade e uma melhor adaptação ao vaso. Mas ele tem uma maior penetração de partículas. Esse trabalho ele testava com essa máquina
lançar partículas de diversas espessuras diferentes e ver se penetrava a malha do stent. E os de célula aberta realmente penetravam mais. Os de célula fechada, eles têm já uma menor flexibilidade, mas também tem uma menor penetração dessas partículas, o que poderia representar clinicamente em menor embolização. E um maior scaffold, um maior aprisionamento ali da placa. E o stent híbrido, fugiu o nome agora, alguma coisa ideale, que é célula aberta nas extremidades e célula fechada no centro, mas que também acabou não respondendo todas essas dúvidas que a gente tinha. Temos ensaios clínicos randomizados, com N pequeno, obviamente, que não mostrou diferença entre célula aberta e célula fechada. Tem um estudo do Banco de Dados americanos, com N enorme, de 2.600 pacientes, que o desfecho foi mortalidade stroke e a combinação de mortalidade stroke, comparando a célula aberta e a célula fechada. Esses foram os stents que eles testaram. E o que eles mostraram foi que não tem, de um modo geral, diferença, exceto se a gente for estudar a localização que a gente vai colocar esse stent. Se a gente colocar o stent da comum invadindo a interna, aí o de célula aberta tem um benefício maior, né, uma patência maior, um índice de AVC menor, né, apesar de ser de célula aberta. E o de célula fechada, se você usa exclusivamente na carótida interna, ele tem a mesma segurança. Mas se você for olhar a literatura, você encontra todos os tipos de resultados, mais variados. Essa revisão, ela mostra, o que eu acho mais interessante dela foi esse esqueminha que ela fez, ela leva em consideração se o stent é célula aberta ou fechada, a tortuosidade da placa, né, e ele coloca que se o paciente é sintomático, não é tão tortuoso, você está preocupado mais com a embolização, poderia optar por uma célula fechada. Se não, se o paciente é assintomático, sem muita tortuosidade, qualquer uma, e se a carótida for tortuosa, aí a célula aberta teria melhor. Mas aí a gente chegou nos stents mais modernos, segunda geração. Hoje a gente tem dois representantes aí principais no mercado, que é o Casper e o Seguard. E essa revisão testou, né, e analisou os 4 primeiros estudos com N maior do que 100 pacientes. Os desfechos foram AVC maior, menor, morte, e o desfecho combinado de AVC e morte. E 2 minutos. Estou finalizando. E sugeriu que não existe, não tem diferença estatística, são stents seguros, tá? E aí, a partir de então, começou-se a testar e a analisar, comparar com os stents mais antigos, de primeira geração. Essa é uma análise retrospectiva de 76 pacientes, que testou o Seguard e o Casper com o Wall Stent, é o mais popular, o stent de célula fechada. E, se a gente for ver, não teve diferença, né, com relação a complicações e a taxa o NIH e a escala de Rankin dos pacientes na alta, ou seja, não teve diferença de déficit neurológico, exceto, se a gente for ver aqui o que teve de alteração, a apresentação clínica dos pacientes que foram tratados com Wall Stent foram mais cirurgias de emergência, então eram pacientes que foram tratados em um período mais curto, e teve uma taxa de hemorragia intracraniana maior, talvez pela maior gravidade desses pacientes. Mas o que eu queria mostrar, já o último trabalho aqui para finalizar, é uma meta-análise de 112 trabalhos, com 68 mil pacientes, e que ela comparou 3 stents de segunda geração, o Casper, o Seguard e o stent da Gore, com os stents de primeira geração. Tá? E depois comparou também, entre eles três, entre esses 3 aqui, se existia alguma diferença. Os desfechos em 30 dias foi morte, AVC e infarto, e em 1 ano AVC ipsilateral e estenose intra-stent. Como resultado, aqui sempre FGS, First Generation Stent, então a comparação é sempre com os stents mais antigos. Os stents de segunda geração, AVC em 30 dias, foi menor. O Casper e o Seguard, isoladamente, também foram menor. O da Gore não teve diferença. Morte, o desfecho combinado, morte, AVC, infarto, mesmo resultado. AVC ipsilateral, também o mesmo resultado. E reestenose, a gente vê aqui
que não houve diferença no combinado, mas que o Seguard mostrou uma maior patência, né, com menor reestenose depois de 12 meses. Aqui um caso clínico rápido, só mostrar um exemplo de uma paciente de 67 anos, hipertensa diabética, estenose assintomática, tinha um evento prévio. Vou passar rapidamente aqui as imagens, o tempo já acabou. Só mostrando, essa carótida não era tão reta, ela tinha uma certa angulação, né? A gente vê ali a placa. Aqui a liberação do stent. Vai ver que o shaft ele retifica bastante, depois aqui balonando, e já mostrando o aspecto final. Por ser de célula aberta, ele acaba mantendo a anatomia, né? Ele não retifica tanto, ele se molda melhor, e a micromalha é o que vai prevenir as embolizações, que era o que a gente se preocupava anteriormente com os stents de célula aberta. Tempo esgotado. Só concluindo, os 3 tipos de tratamento são eficazes e são, de certo modo, complementares. A gente tem que individualizar sempre as indicações. Todos os tratamentos evoluíram, se tornaram mais seguros e mais eficazes, e a gente precisa de novos trabalhos para a gente comparar o tratamento clínico com os stents mais modernos que a gente tem, já que os trabalhos foram comparados com materiais antigos e a endarterectomia também evoluiu. Então, os stents de geração são seguros, eficazes e parecem ser superiores aos stents de primeira geração nos trabalhos iniciais publicados. Obrigado. Muito obrigado, doutor João Pedro. E agora vamos chamar o quarto palestrante, TICAR, Técnicas e Resultados, doutor Túlio Pinho Navarro, Minas Gerais. Bom dia a todos. Então, primeiro, gostaria de agradecer aqui, Gutenberg, pela amizade, reencontrar aqui vários colegas, Jane, André, Adriana, Getúlio, obrigado aí pela acolhida, e rever os nossos grandes mestres, como o doutor Arno, outros colegas, Rafael, que estão todos aqui. E nós vamos falar rapidamente sobre essa técnica emergente, que é a revascularização transcarotídea. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e só para dizer que sempre, em qualquer situação, a revascularização carotídea ela é profilática. A finalidade dela é evitar o AVC. Então, desta forma, né, a gente vai ter que pesar o risco que o paciente vai ter de AVC com o benefício e as complicações que a cirurgia pode acarretar. E para isso, hoje, nós temos literatura pesada, nós temos literatura com a melhor evidência possível, que é o topo da pirâmide da evidência, com ensaios randomizados e com grandes meta-análises já realizadas. Passando aqui rapidamente, os primeiros ensaios randomizados foram na década de 90 até de 2000, e eles mostraram que no paciente sintomático não há dúvida de que há o benefício da revascularização. Então, assim, ela é altamente benéfica, mas em particular nessa população de pacientes que tem uma estenose de 70% a 90%. Todo fora disso, o benefício cai assustadoramente. A suboclusão, então, não existe benefício, e o benefício para 50% a 70% já é bem menor. Também no paciente assintomático, os ensaios comprovaram benefício. A própria diretriz que o Dr. Arno acabou de apresentar aqui demonstra isso. Entretanto, no paciente assintomático, o benefício do paciente ele é muito menor do que no paciente sintomático. Então, isso aqui a gente comprova que a revascularização carotídea ela é eficaz em prevenir AVC em pacientes selecionados. A endarterectomia. A partir dos anos 2000 surgiram a nova tecnologia da angioplastia, e foram vários ensaios randomizados que se dirigiram a esse assunto, comparando se a angioplastia era eficaz tão igual ou maior à endarterectomia. O principal estudo desse foi o CREST, é o que mais tem peso todos esses ensaios anteriores, e eles compararam que a endarterectomia é superior. Continua sendo superior, apesar dos vários ensaios ainda, que ainda estão em andamento, mas a endarterectomia foi superior à angioplastia com colocação de stent, com implante de stent. É claro, não tão superior assim, mas ainda assim superior.
Passada aquela fase inicial, no longo prazo, tanto o paciente com angioplastia quanto com endarterectomia tiveram evolução natural. Entretanto, o paciente com angioplastia teve uma mortalidade e uma taxa de AVE maior no curto prazo. Por que, então, que a angioplastia ela é pior do que a endarterectomia? Por causa da natureza técnica. Você tem que puncionar a virilha, você tem que cruzar o arco aórtico, que não é isento de doenças. Você tem anatomias de arco aórtico desfavoráveis, né? A calcificação, tortuosidade. A gente tem que cruzar uma lesão grave de carótida antes com dispositivo, com fio-guia. Né? Às vezes o fio-guia não fica bem posicionado com filtro. Né? A presença de trombo ali, que você passa ali, pode cutucar aquilo ali. Você tem que fazer um balonamento pré e pós-operatório. Tudo isso gera debris que pode, apesar dos filtros, levar a AVE, e isso é inerente à técnica. Baseado nisso, um fellow da equipe do Frank Witt, na década de 40, na década de 2004, ele elaborou essa técnica para evitar exatamente subir no arco aórtico, cruzar, etc. E ele tentou elaborar isso como uma forma de proteção cerebral, não o filtro, mas a reversão do fluxo, a semelhança do dispositivo que Parodi inventou. Nós temos, inclusive, que o pioneiro nessa técnica aqui no Brasil foi o Dr. Arno. Ele fez isso, e na época eles fizeram pela veia jugular. Então você puncionava a artéria carótida comum, fazia reversão de fluxo, e esse fluxo iria para a veia jugular. Ele publicou isso em 2004, né, aqui. Então ele queria exatamente evitar aquele problema do arco aórtico, das tortuosidades, de cruzar a lesão antes e tudo, e dessa forma ele achava que teria menos complicações. Né? Então essa é a proposta dessa nova opção de tratamento, que é o TCAR. Né? Então, como que é a técnica? A técnica hoje, né? Hoje a gente não disseca a veia jugular, porque para isso você precisaria de uma incisão um pouco maior. Então você faz uma incisãozinha pequenininha, de cerca de 1, no máximo 2 centímetros, na base do pescoço, marca ali primeiro com ultrassom, disseca a artéria carótida, sob anestesia local. Vocês podem ver aqui que o paciente não está estubado, ele está conversando, ele está apenas com suplementação de oxigênio por catéter nasal, né? Num paciente sintomático, você disseca ali, faz uma bolsa de prolene na base ali na parede anterior da carótida, na base do pescoço, e punciona exatamente no meio dessa bolsa, onde você coloca um introdutor. Né? Hoje a gente até prefere usar o 8 frente, porque ele é capaz de reverter melhor o fluxo. Né? Seguido disso, a punção da artéria carótida, você punciona a veia femoral na virilha, né? E faz uma linha, né? Com a equipe de soro. Lá nos Estados Unidos, o Rafael tem a opção de usar o Silk Road, que é um dispositivo feito pela indústria, já próprio para isso, mas aqui, nem no Brasil, nem na Ásia, nem na Europa e nem em lugar nenhum do mundo, exceto os Estados Unidos, nós temos essa disposição, esse equipamento. Então a gente faz pelas indústrias Tabajara mesmo, a gente pega equipe de soro, né? Às vezes a gente coloca um filtrozinho, aqueles filtros de circulação intracorpórea ali no meio, mas a maioria das vezes a gente não tem esse dispositivo e vai sem dispositivo mesmo. Ao você puxar ou clampear a carótida, o fluxo reverte, porque a pressão na artéria, mesmo reversa, ela é maior do que no sistema venoso, então você tem uma reversão do fluxo e você protege, então, a embolização distal a partir disso. A partir disso, a equipe tem que estar preparada durante a reversão do fluxo. Você tem que ter uma pressão arterial um pouquinho mais alta, até para favorecer no polígono de Willis a reversão. Fio guia dedicado, 0,14, como se fosse uma angioplastia comum. Já tem que estar ele já montado, a gente geralmente já deixa ele montado no balão, então você punciona ali o introdutor e já coloca, já passa o fio guia sob reversão, o balão já vai junto, você já faz a pré-dilatação, já tira o balão, o assistente já está com o stent pronto, você já entra. Então tudo isso é feito de modo muito rápido, às vezes faz atropina para evitar a taquicardia ou a bradicardia, e já faz a pós-dilatação para acomodar o stent,
e o resultado é esse. Tudo isso em cerca de 3 minutos. Então, ela é relativamente muito rápida, né? O doutor Arno se referiu a nós cirurgiões como seres anfíbios. Essa aqui é o máximo do que a gente pode ser anfíbio. A gente usa as duas técnicas de modo muito rápido, né? Ela é bem mais rápida de qualquer uma das duas técnicas separadas, né? E aqui tem vários exemplos. Aqui eu estou trazendo isso aqui para mostrar que pode ser feito. Isso aqui é feito, essa daqui em particular foi feita no hospital público com o intensificador de imagem comum desses que a gente tem, com subtração digital, com programa vascular, evidentemente, mas olha ali, isso pode ser feito, né, da mesma forma, com incisão, a reversão e a angioplastia, e o resultado é esse. E o que diz a literatura? Né, a técnica é muito bonita e tudo, mas tá bom, e aí? Funcionar? Eu afirmo que funciona. Não, eu quero saber o que tem de real na literatura, né, uma vez que a gente sabe pela literatura que a endarterectomia funciona. Nós não temos, então, cara, aquela evidência maior que teríamos, né, nos ensaios randomizados. Então a gente só vai ter aqui evidências pequenas de estudos observacionais. Então é isso que nós temos hoje, né? Embora esses estudos observacionais sejam muito favoráveis, inclusive comparando o TECAR com a transfemoral, a gente vê que há uma redução aí de cerca de 2 vezes dos eventos que ocorrem na transfemoral. Né? Então, assim, aqui são vários, são dados, mas eu não vou ficar me detendo a isso, tem menor taxa de AVE e tudo. Né? A gente ainda não sabe o resultado, como o colega colocou aqui, do tratamento clínico, então a gente ainda precisa disso. Né? A angioplastia também está melhorando e a gente não sabe o papel ainda do TECAR. A gente está aguardando o estudo do CREST-2, que tem um ramo para o TECAR, então a gente vai aguardar isso. Concluindo, o TECAR é um método seguro, eficaz no tratamento da estenose carotídea, baseado apenas em ensaios observacionais, une o melhor dos 2 métodos, cirurgia e angioplastia, tem um acesso cirúrgico rápido, né, resolve os problemas, e é uma alternativa, sim, para revascularização carotídea, porém, ainda falta literatura robusta para corroborar isso, e nós estamos aguardando os ensaios randomizados que em breve serão publicados. Muito obrigado. A atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Túlio Pinto Navarro. E agora eu passo a palavra para o debatedor, doutor Paulo Roberto da Silva Lima, da Paraíba. Eu agradeço o convite aos presidentes da regional da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Vou ser bem rápido aqui. Com relação à questão do ultrassom, realmente é uma diferença gigantesca entre operar, você sabendo realmente como é a placa, e só pelo laudo de um colega radiologista. Então realmente necessário você ter o seu ultrassom. Se não foi você que fez aquele ultrassom para dar o diagnóstico e indicar, mas pelo menos você confirmar e ver a característica da placa, né? Até no curso que eu fiz com a doutora Adriana, ela me mostrou uma placa lá que, quando eu olhei assim, essa daí eu não botaria um stent de jeito nenhum. Isso aí é cirurgia mesmo, né? Então, faz uma diferença gigantesca aí. Então, é muito importante você realmente conhecer a morfologia da placa e você realmente confirmar esses dados, caso você não tenha feito. Com relação a ainda não estabelecer quem é melhor, quem é pior, né? Então, essa variedade de produtos que nós temos, desde as bainhas, os estentes, os sistemas de proteção, então fica muito difícil você fazer um trabalho que diga realmente qual o sistema que vai realmente funcionar, né? Mas como o doutor Arno falou, o mais importante é você conhecer e dominar as 2 técnicas para poder você fazer a indicação do seu paciente. Obrigado. Ok, obrigado. E agora eu passo a palavra para o doutor Marco Vilar de Freitas, do RN. Bem, agradecer a presença de todos, na realidade, e agradecer também aos palestrantes pelo nível da discussão de um tema que gera briga até na especialidade, né? É engraçado isso. A gente briga com nós mesmos, né, os vasculares. Mas eu queria, pelo menos, fazer 2 perguntas, uma para Túlio e outra para Adriana. Adriana, só eu vi bastante você utilizar contraste no ultrassom. Qual é a frequência e qual a indicação aí? Onde é que você... Não, isso aqui tem que ser feito, contraste microbolhas para ultrassom. E Túlio, saber
fazer uma futurologia aí. Você acha que o TICAR vai substituir os métodos, sim ou não? Obrigada pela pergunta, Márcio. A gente não faz o contraste de rotina. A gente faz quando a gente precisa definir a instabilidade da placa, principalmente o grau de inflamação daquela placa, né? Então, aí é meio que quase que obrigatório, porque se você parte para uma angiotomo, por exemplo, não lhe dá essa informação do grau de inflamação da placa, né, da informação anatômica quanto a uma ulceração ou a a quantificação da estenose, mas não dá essa informação anatômica e, muito importante, essa informação da morfologia da placa mesmo, do grau de inflamação. Então, é isso. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Eu estou aqui conversando com o André, nós estamos consultando a bola de cristal. Eu acho que daqui a pouquinho ela vai fazer isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, rapidamente, quando eu comecei a fazer, eu fiquei extremamente entusiasmado e falei, eu achava isso mesmo, que ia acabar mesmo, que era bom e tudo, mas não é bem assim, né? A gente tem complicações também, eles sangram, já tivemos síndrome de hiperperfusão com paciente que morreu. Então, ela também está sujeita a todas as outras complicações. Os estudos observacionais são muito promissores, entretanto, a gente vai ter que aguardar o CREST, que deve sair para ano que vem ou para o outro, e aí a gente vai ter a melhor posição de onde que o TCAR vai ficar. Minha opinião pessoal, e opinião mesmo, sem viés, sem questões científicas, é que vai ser mais um método. Então, nós vamos ter mais uma opção para o paciente, em vez de ficar essa dicotomia Lula-Bolsonaro ou cirurgia-angioplastia. Obrigado. Agradeço a todos e parabenizo. Pois não, doutora? Rapidinho, só um comentário. Aquele caso que eu trouxe é interessante porque ele tem uma estenose menor que 50%. Então, raramente você vai operar um paciente com estenose menor que 50%. O tratamento medicamentoso parece superior, só que é um paciente que está em crise, ele está apresentando, ele está sintomático, 5 episódios de ataque isquêmico até em 4 meses, né? Então, ele está pedindo para ser operado. E o que é que diz hoje as diretrizes? A última diretriz europeia, que foi publicada este ano, em 2023, nos pacientes sintomáticos com estenose menor que 50%, assim você poderá levar em consideração o procedimento intervir neste paciente, desde que você tenha uma avaliação do neurologista, né, é uma avaliação multidisciplinar, e que o paciente tenha uma qualidade de vida, uma expectativa de vida boa, e que o seu serviço tenha uma experiência acima de 3%. Né? Então, são fatores que o doutor Arnold já definiu bem que operaria, né? Mas, assim, nem todo mundo teria essa segurança, ou eu não estou respaldado, porque a maioria dos cirurgiões ainda só intervêm quando a estenose é acima de 70%. Então, foi por isso que eu trouxe o caso clínico para chamar a atenção. Obrigado, doutora. Doutora Adriana, o uso da microbolha, da microbolha para o exame, ela precisa de software específico para o aparelho ou é uso direto? Boa pergunta. Precisa sim. A microbolha, ela perde a sua propriedade, ela é estourada, digamos assim, quando o índice mecânico é acima de 1.3, então a gente trabalha com índice mecânico baixo e tem um software específico para isso. Então precisa ter a licença. Mais alguma pergunta? Mas uma coisa boa é que os convênios hoje, a Anvisa já está autorizada pela Anvisa e os convênios hoje já incluem na sua lista de procedimentos. Ok. Muito obrigado. Parabéns aos palestrantes pela seriedade de encarar esse assunto. E tivemos uma excelente aula sobre a cirurgia de carótida. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.